Bom dia, pessoal, e hoje nós vamos falar um pouco desse livro aqui, O Menino que Sobreviveu. A escritora Rayon Navi mora em Nova York, ela nasceu na Alemanha e esse foi a primeira obra dela, né? É um livro que vem falar sobre compaixão, sobre empatia, sobre amor, através dos olhos de um menino de 6 anos, né? Ele mora com a família, né? Com o pai, a mãe, o irmão mais velho, que é o Andy, de 10 anos, né? E ele está lá no primeiro aninho na escola fundamental quando acontece um acidente nessa escola, né? Um ato de terrorismo, entra uma pessoa lá e sai atirando, sai matando todo mundo, inclusive quem falece aqui é o irmão do Zack, né? Que é o Andy. E uma tragédia aconteceu. Então essa tragédia acontece e o Andy é muito novinho, né? 6 anos, para entender tudo aquilo que está acontecendo. E é interessante que a gente sente tudo aquilo, sabe? Porque a escritora ela vai descrevendo de uma forma muito minuciosa. Você sente, parece que o teu coração ele tá batendo junto com aquele menino que fica escondido naquela sala enquanto o atirador está nas salas próximas, né? Junto com a professora, até o respirar. A escritora descreve no livro e a gente vai sentindo, vai se envolvendo com a emoção. Mas a forma, após que acontece essa tragédia, a forma com que cada personagem vai vivenciar isso, né? O pai corre para o trabalho, a mãe tenta fazer justiça de todas as formas e Andy se sente muito sozinho e solitário, e ele começa a ter uma percepção de tudo isso de uma forma diferente dos. Então o Andy ele vai tentar reconstruir, ele está tentando reconstruir, ele faz umas falas, ele se observa, ele se analisa, ele conversa com o irmão, né? Ele tenta mostrar as dificuldades que ele tinha com esse irmão e ao mesmo tempo ele usa de desenhos para colocar o sentimento dele. Então ele se esconde lá dentro do guarda-roupa e lá é o refúgio dele. Ele começa a pintar, ele começa a desenhar e aí ele vai conversando com as emoções através das cores, né? Num lugar secreto com uma lanterna, até que o pai dele descobre aquele esconderijo e adentra lá naquele lugar. Mas mesmo assim os adultos não conseguem resolver de uma forma tão rápida assim as emoções e vão tendo cada vez mais desafios no desenrolar da obra, que vai mexendo com as nossas emoções e os questionamentos diante de uma tragédia tão horrível que é essa que acontece com o Andy. A gente sabe que nos Estados Unidos os massacres, né, os atentados, é uma realidade cada vez mais frequente, né? Algo antigo já, que um dos primeiros ataques aconteceram lá em 1966, numa universidade do Texas, e depois daquilo vem acontecendo, vários registros vêm acontecendo com muitos crianças em colégios, né, americanos vêm sofrendo esses ataques. Então o livro ele vem descrever justamente isso, esse cenário, né, e como é difícil a gente se colocar nesse lugar, como é difícil a gente sentir as emoções de uma mãe, de um pai, e quando simplesmente uma pessoa desconhecida vem e arranca essa pessoa que a gente mais ama da nossa família e devagarinho vai se olhando, se observando todas as mudanças que faz dentro de uma família. A gente percebe que a narrativa toda é feita pelos olhos do menino, né? Pelo protagonista da história, que é Zack, né? Então a escritora ela utiliza uma linguagem bem simples, né? Com descrições ingênuas e pensamentos confusos até, que a gente meio que percebe que o que ele presencia, né? Principalmente no primeiro capítulo, onde ele vai descrever tudo, aquele momento que ele sai do armário, que ele tá com os colegas, uma descrição bem recheada de informações, mas também de ignorância, de palavras meio que divididas, assim, que faz com que a gente perceba que está sendo narrado por uma criança. Então, mostra também as implicações dos irmãos, né, do irmão mais velho com o irmão mais novo. Até Zack sofreu um pouco de bullying, né, que não é nada incomum entre os irmãos, a gente sentia isso e ele se sentia mal, e ele vem dizer depois da morte do Andy toda essa
O interessante é que durante a obra a gente sente uma necessidade imensa de ajudar o Zack, né? Porque a gente percebe que os pais estão meio alheios a tudo isso. A gente descobre até que o pai tem uma amante e percebe a necessidade dessa mãe que começa a se sentir sozinha, deprimida, desesperada pela dor da perda, e a forma que ela busca é fazer justiça. E ela vai querer fazer justiça contra o pai do menino, que inclusive era o segurança lá da escola, que se dava bem com todo mundo, e ela começa a querer fazer justiça com esse pai, né? Como se ele não tivesse cuidado, não tivesse atendido, não tivesse olhado para esse menino que precisava de ajuda, né? E Isaac vem demonstrar que a dor da mãe dele é a mesma dor da mãe e do pai daquele terrorista. Então, é bem emocionante o livro nesse sentido. Então, eu não quero aqui dar mais spoiler da história em si, porque como é um livro todos que conta muito as emoções, eu faço votos que você leia o livro, porque é uma história muito forte, uma história triste de perdas, de falta de empatia pelo próximo, de que demonstra como é possível também a gente perdoar as pessoas, olhar a dor do outro, como é possível continuar a viver, mesmo perdendo um filho, mesmo após uma tragédia, e a gente ter consciência da dor, né, que essa dor demora para ir embora, mas que é preciso aprender a conviver com ela, para seguir com amor, para olhar, no caso da mãe, né, olhar para o outro filho que ainda está ali, que ainda está vivo, que ainda precisa de ajuda. Então é um personagem maravilhoso, Zack, um personagem forte, lindo, garotinho, que vai nos ensinar a amar, que vai nos ensinar a perdoar, que vai nos levar por caminhos maravilhosos. Então no final do livro tem um momento muito lindo, que você tenho certeza que você vai gostar. E até